A paz do Senhor, amadas, boa noite, sejam bem-vindas ao Encorajando Mulheres. Hoje é o nosso segundo dia de campanha, estamos aqui mais uma vez para levantar esse propósito ao Senhor, né? E o propósito que Deus colocou no meu coração foi a respeito de arrependimento, né? Na semana passada, tanto eu, quanto o Bel, quanto Rose, nós estivemos aqui falando um pouco sobre a campanha, né? E muitas vezes nós precisamos fazer essa avaliação, se realmente não há em nós algo que deveria ser objeto de arrependimento. E nós estamos aqui essa noite, no segundo dia de campanha, para estar orando, porque, como eu disse, eu quero vidas para Jesus, de verdade. Eu quero pessoas que desçam do muro. Eu quero pessoas que saiam dessa visitação crônica à igreja e verdadeiramente se alianciem-se com Deus, genuinamente, de verdade. Pessoas que vivem procurando a Deus somente no momento de sofrimento e dor, né? Mas quando aquele famoso recebeu a bênção, vai embora. Eu quero tirar você desse vício. Eu quero que você verdadeiramente esteja com o Senhor, esteja conhecendo a Deus de verdade, né? Quero dar seja bem-vinda a Rose, minha amada, Joyce Silva, Mirli, a paz do Senhor, meus amores, que bom que vocês estão aqui. Eu tô um pouco entristecida com a falta de interesse dessa campanha. Eu fico triste porque quando a gente lança uma campanha, né, a gente tem aquela expectativa que as pessoas olhem com os olhos espirituais aquilo que está sendo proposto. Mas muitas vezes as pessoas, se não é uma campanha direcionada a ganhar algo material, as pessoas não acompanham. E é triste isso, gente, porque Deus está à procura de pessoas que verdadeiramente se interessem por quem Ele é, por descobrir os segredos dele, né? Por descobrir aquilo que ele tem para oferecer, mas não no mundo material, mas no mundo espiritual. Joseli, paz do Senhor, lindona. A Shirley Alves também chegando aí. A paz do Senhor, amadas. Bom, então eu vou iniciar com uma oração, né? Pra gente abrir esse dia ao Senhor, de agradecimento pelo dia de hoje e pelo Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer aqui no meio de nós, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, a Ti consagramos as nossas vidas, entregamos o nosso coração e queremos aqui, Senhor, externar o nosso sentimento de adoração, de louvor, de plenitude com a Tua presença. Senhor, vai de encontro a todas as mulheres que necessitam, Senhor, ouvir essa palavra. Deus, que essa palavra, que esse trabalho venha alcançar aquele coração, ó Deus, que ainda não descobriu o quão glorioso é estar na Tua presença, o quão maravilhoso é nos relacionarmos contigo. Deus, vai de encontro a essa mulher, Senhor, que até hoje não se decidiu, que está há anos e anos frequentando a igreja, mas ainda não se batizou. Senhor, essa mulher, ó Deus, que a cada tempestade que há dentro do lar dela, vai para a igreja, faz campanha, mas nunca se aliançou verdadeiramente com o Senhor. Nunca fez um compromisso, ó Deus, de verdadeiramente seguir o Teu evangelho, seguir os Teus passos, seguir a Tua vontade. Deus, que essa campanha, Senhor, tenha por objetivo tirar as almas do inferno, tirar as almas do engano, tirar as almas do comodismo e verdadeiramente, Senhor, colocar todas elas na Tua presença. Senhor, eu Te agradeço, Te exalto, Te louvo, Senhor, pela beleza da Tua santidade,
pelo Senhor ser quem Tu és, ó Deus, nas nossas vidas, pelo Senhor permitir, ó Deus, que nós possamos fazer esse trabalho e ainda assim, Senhor, ser impactadas pela Tua mensagem, pela Tua voz, pelo Teu poder, que flui através desse grupo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada vida que está nos assistindo essa noite, por cada vida que irá nos assistir posteriormente. Em nome de Jesus, ó Deus, fica conosco, Pai. Não nos abandone, porque Tu és bem-vindo. Senhor, eu Te amo de todo o meu coração. Eu Te amo com toda a força do meu ser. Eu Te amo, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, um dia o Senhor me tirou do mundo e me colocou do Teu lado, Senhor. E eu Te agradeço porque eu não merecia tal coisa. Mas o Senhor, ó Deus, por ser misericordioso como és, o Senhor me tirou, ó Pai, da onde tirou, para sentar-se contigo, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse lugar de honra. E eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos ver quem chegou. Iraci, a paz do Senhor. Érica Juvencio, Gilmara, Adriana Salles, a Fran. Paz do Senhor, amados. Então vamos lá. Vamos louvar a Deus com um hino que fala de arrependimento. Esse hino é muito conhecido. Eu gosto muito de louvar ele na minha igreja. Ele é assim. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao
ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quem sabe você é uma pessoa que está precisando cantar essa canção hoje pro Senhor. Quem sabe você está precisando voltar a esse primeiro amor. Quem sabe você está precisando regressar ao caminho e rever as suas obras, rever os seus pecados, rever aquilo que você fez de errado, pedir perdão ao Senhor, se arrepender e mais uma vez estar na presença dEle com todo o seu ser, com toda a sua totalidade. Deus, Ele é um Deus que está de braços abertos para todas nós. Independente do que fizemos ontem, do que fizemos há um mês atrás, do que fizemos há anos atrás, Ele a todo momento Ele está querendo recomeçar. Ele está precisando somente da sua vontade e do seu coração aberto e da sua necessidade de ter uma mão forte para que você possa, mais uma vez, começar tudo de novo. Eu lembro de uma música da Aline Barros que falava assim: preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal, quero sentir. Chama Recomeçar essa música. Mas Senhor, não quero te exaltar. Ela é muito linda essa música. Pai, já tá difícil andar no caminho. Tenho andado em meio aos espinhos. Nem sei que é. Eu não lembro direito a letra dela, mas ela chama Recomeçar e ela fala sobre isso, sobre a nossa dificuldade de às vezes encontrar o caminho de volta. Mas Deus, Ele está disposto, amém? Vamos mais uma? Tem uma que eu gosto muito dela. Ela não fala muito de arrependimento, mas é uma música que eu tenho cantado bastante. Ela chama... Deixa eu lembrar, ela é de Disco Crazy. Deixa eu lembrar. Filho de Davi. Eu tô cantando muito ela. Sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo o teu nome. O teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, sei que não me abandonarás. O teu amor é maior do que o meu. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonarás.
o teu favor, o teu amor, Santo poderoso Deus, Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, o favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Oh, filho de Davi. Lindo, né? Essa é uma música que foi inspirada no cego, né? Cego Bartimeu, que clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E ele fala que o favor de Deus é o que abre as portas para mim, faz o impossível acontecer. E se eu estou mal, ele me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Então é disso que a gente precisa. Muitas vezes a gente está arrependida, muitas vezes a gente quer voltar, mas a gente não tem aquela força de se levantar, né? Essa semana aconteceu um fato, né, muito triste a respeito da cantora Daniela Araújo, né, em que vazou algumas informações ainda que não se sabe ao certo se verdadeiramente é, porque ela não se pronunciou. Mas eu penso que se ela está sofrendo esse tipo de problema, né, às vezes as pessoas julgam muito, falam, mas por que isso, ela deveria ter feito isso, ela deveria ter feito aquilo. Ninguém cai porque quer, né? Infelizmente as pessoas, elas têm uma tendência a serem mais fracas em certas áreas, né? E quando, por exemplo, eu não sou fraca naquela área, eu tenho que me policiar bastante, porque eu posso, de alguma maneira, criticar o outro que peca diferente de mim, né? Então, assim, eu creio que o favor de Deus, ele pode levantar a Daniela Araújo de novo. Eu vi muitas coisas que me chatearam, sabe? De pessoas que se dizem pastores, criticando violentamente a vida dela, apontando, sabe? Falando que ela nunca foi levita do Senhor, que ela nunca louvou ao Senhor, que ela apenas cantava. A Bíblia diz em Salmos, todo ser que respire, louve ao Senhor. Então não existe isso que ela não louvava. Ela tem canções belíssimas. Eu que sou do Ministério de Louvor, às vezes posso estar mais por dentro, porque a gente canta muita coisa. Por exemplo, Faça Morada. Aquela música é uma música totalmente espiritual, uma música de muita intimidade com o Espírito Santo. É um grito de socorro, né? Depois eu fui analisar a letra. Se vocês não se lembram, aquela eis-me aqui, quantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração,
Veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Essa música é dela. Algumas músicas também do Leonardo Gonçalves, ex-marido dela, também são dela. Ele vem me buscar, que é uma música que quem tá no Mulheres de Joelhos sabe que eu amo cantar essa música. Eu quero ir com ele morar, vou andar em ruas de ouro. Essa música também é composição dela. Então são músicas assim de uma pessoa que tá buscando, né? Uma pessoa que tá em busca de uma santidade, em busca de algo, porém a fraqueza, né? A fraqueza não, às vezes pode não permitir uma completude. Então eu fiquei muito chateada por certos pastores que criticaram ela cruelmente, sabe? E eu fiquei pensando comigo, eu falei, gente, se esse pessoal tivesse na época de Jesus, talvez seriam aquelas pessoas que estavam com as pedras nas mãos para apedrejar a prostituta. Ainda bem que existe Jesus que olha para cada um de nós, por dentro e por fora, não só com as nossas vestes branquinhas, o nosso cabelão de crente, né? O nosso cabelo sem cortar as pontas, uma vestimenta que transpareça uma santidade. Jesus olha além disso, ele olha o nosso coração, aquele quarto escuro, cheio de egoísmo, cheio de soberba, cheio de coisa feia, né? Ainda bem que ele olha lá para dentro e diz, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então é esse Jesus, esse Jesus que perdoa pecados, esse Jesus que redime o pecador, né? Esse Jesus que olha com um olhar de misericórdia, perdão e compaixão daquele que peca. Esse mesmo Jesus, ele vai alcançar a vida da Dani Araújo, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que Deus vai pegar esse momento e vai transformar em algo maravilhoso, em que nós vamos ver a diferença, não para declínio, mas para o altar mesmo, de algo maravilhoso que Deus vai fazer na vida dela, porque eu não acredito que isso tenha sido em vão, né? Deus jamais permitiria a exposição desse pecado dessa forma, se não fosse para tratamento, se não fosse para aprendizado. Então, assim, eu fico triste porque, infelizmente, alguns ainda não foram abraçados pela graça de Deus. Não estou dizendo que o que possivelmente, né, tenha acontecido seja correto, né? Uma pessoa que está presa nos vícios, né? Não sei como era o trabalho dela, porque eu nunca assisti uma apresentação dessa cantora e tal, mas não é correto um cristão ter vícios, né? Até mesmo porque esse tipo de coisa alimenta a carne, e tudo que alimenta a carne nos afasta espiritualmente falando. Então, vícios nenhum é permitido, né? Nós precisamos entender que no nome de Jesus nós somos salvos, libertos, né? Somos lavados e remidos. Então, a velha criatura, aquela criatura cheia de vícios, cheia de coisa, ela tem que morrer, né? Mas eu acredito sim na cura da alma dela. Eu acredito sim que o Senhor, ele pode alcançar infinitamente, muito maior. Eu cansei de ver, gente, pastores, missionárias, que caíram em adultério, que aconteceram coisas tão assim pesadas, né, na vida deles, e Deus restaurou até o ministério, e hoje em dia são pessoas que
simplesmente aquele versículo, aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E hoje essas pessoas, né, estão com o ministério muito mais fortalecido e com um relacionamento muito mais profundo com Deus, né? Então eu vejo isso, gente, arrependimento é para isso, arrependimento é pra gente viver novas coisas com o Senhor, né? Ainda que nós estejamos em pecado, ainda que nós estejamos fazendo tudo errado, se a gente se arrepender, o Senhor é misericordioso de lançar todas as nossas transgressões no mar do esquecimento, lançar tudo aquilo que aconteceu de errado na nossa vida e nos dar a chance de viver coisas, superiores. Porque os planos de Deus, ainda que nós caímos no pecado, ainda que a gente faça tantas coisas que ferem o coração do nosso Pai, ainda assim, os planos de Deus para a nossa vida não foram abortados, né? Porque operando Ele, quem impedirá? E os planos de Deus jamais se frustram. Se Ele tem um plano comigo e com você, pode ter certeza. Ainda que a gente esteja na lama, Deus vai lá, nos retira daquela lama, nos limpa, acha e dentro daquela lama um diamante, lapida e põe para todo mundo ver. Olha aqui, vocês viram? Tava na lama, tava suja, ninguém queria, ninguém dava nada por ela. Olha o que eu fiz, tcharam! Justamente para envergonhar esses caras que se acham tão espirituais, tão de Deus, sabe? Que se fecham e esquecem que o próprio Jesus diz que a luz, ela precisa ficar no alto para brilhar, né? Mas não no alto como soberba, né? Mas assim, no lugar em que todos vejam e sejam recebidos, tocados por essa luz, né? Eu, graças a Deus, na minha grande humildade, eu sempre peço ao Senhor que cuide do meu coração, para que não venha se endurecer e para que eu olhe para aquele que caiu, para aquele que está no erro, com os olhos de Jesus, aquele olho de compaixão, e quem diz assim, eu estou aqui, eu seguro tua mão, vamos junto, vamos levantar, né? Porque a Bíblia diz que é melhor que andam de 2 a 2, porque se um cair, o outro levanta. Até nisso, Jesus, a palavra de Deus mostra que nós não devemos excluir pessoas que erram, pessoas que caem, né, das nossas vidas, mas nós precisamos fortalecê-las de novo, segurá-las, apoiá-las para que elas possam mais uma vez caminhar, né, e conseguir trilhar esse caminho com o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Bom, gente, vamos, já cantamos, já oramos, agora chegou a hora da palavra, né? Ontem Bel explanou a respeito de 2 Crônicas 7,14, que é a mensagem. Jaque Barbosa, loura linda, maravilhosa, paz do Senhor, lindona. Amém, amém. Então, assim, ontem a Bel explanou a respeito de 2 Crônicas 7,14, que é o tema da nossa campanha. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ontem ela falou sobre isso, sobre esse versículo da campanha, e eu fui tocada pelo Senhor para conversar com vocês também. Olha que coincidência, né? É um livro, segundo livro, capítulo 7 também, só porque é 2 Coríntios 7, né? E a gente vai ler o versículo 2 Coríntios 7, livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Nós vamos ler isso. Saudades também, Jarque. Glória a Deus, glória a Deus. Depois eu quero novidades a seu respeito, viu, Flor? Nunca esqueci de você não, gatinha. Como é que tá seu filhote? Depois dá notícia pra mim, viu? Bom, gente, então, diz assim a palavra do Senhor, né? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. Deixa eu ver se é só até aqui. Só até aqui que eu quero. Só o versículo 10 mesmo, tá? Bom, meninas, esse é um texto em que Paulo, ele descobre o quanto que aquelas pessoas na cidade de Coríntios estavam com saudades dele, né? Que estavam orando por ele, estavam tristes por causa do sofrimento de Paulo, porque Paulo era sempre perseguido, sempre preso, sempre, né, daquele jeito, aquela situação toda, porque ele foi um apóstolo que mais pregou, né, praticamente ganhou toda a Europa, né, daquela época, para Jesus, né? Então era um cara que era muito perseguido, principalmente pelos judeus, né? Porque ele estava vindo trazer uma ideia super nova, né? A ideia do evangelho é o quê? Gente, vocês não precisam mais continuar sacrificando bode, ovelha, boi, pomba. Não, parou com isso, porque Jesus veio, cumpriu toda a lei e ele está intercedendo, ele é o mediador entre nós e Deus. Então, se você aceitar esse evangelho, crer que Jesus é filho de Deus e que ele há de ressuscitar os vivos e os mortos e levar aqueles que creem nele para o céu, você aceitou isso? Partiu, pronto, acabou. E a religião judaica é uma religião cheia de simbologia, cheia de muita coisa. Então, para um judeu, aceitar essa ideia de que ele não iria mais precisar fazer mais nada era meio complicado, né? Lembrando que o sacrifício antigamente era tenso, né? Você ia lá, colocava a mão no cordeiro, seu pecado era transferido para o animal era imolado, cortado, espedaçado, aquele sangue era derramado numa bacia, essa bacia cheia de sangue era jogada em cima da tampa da Arca da Aliança, e ali a presença de Deus se manifestava e ali Deus perdoava o povo, né? Aceitava ou não aquele ritual, né? Então, a ideia para o judeu de acabar com tudo isso era um pouco absurda. E eles tinham em mente que Jesus seria o rei que tiraria Israel do domínio de Roma. O que não aconteceu, porque Jesus ele nunca veio para dominar essa terra. O reino dele é o reino celeste, né? Assim, ele não veio para substituir um rei humano. Ele veio para resolver a nossa questão do pecado, né? Porque lembrando que Deus já não aceitava mais aqueles sacrifícios com animais, porque o nosso coração estava tão corrompido, estava tão cheio de maldade, que aquele sacrifício já estava sendo inútil. Deus já não estava mais se agradando, aquilo lá não cheirava nas narinas de Deus. Então Deus resolve por fim aquele primeiro sacerdócio, que é aquele sacerdócio segundo Arão e seus descendentes. E Deus manda Jesus para cá, para cumprir toda a lei, para se sacrificar em nome da humanidade, né? E assim sermos perdoados dos nossos pecados e resolver a nossa questão com Deus, né? Então, assim, Paulo pregava essa ideia. Então, ele era muito, muito perseguido, né? E ele, quando ele vem com a primeira carta de Coríntios, eu não sei se vocês já leram alguns trechos da primeira carta de Coríntios. É um pouco punk, você tá entendendo? Porque Paulo, praticamente, assim, aquele famoso cajado, legal mesmo, sabe? Então, assim, ele fala sobre muitas coisas. Por exemplo, a gente vem aqui
que ele fala a respeito daqueles que Deus chama, que é quando ele fala que as coisas de Deus são loucuras para os homens, que Deus ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Depois ele fala sobre divisões e contendas dentro da igreja. Ele fala sobre os alimentos sacrificados a ídolos. Ele fala sobre as brigas que estão tendo dentro dos irmãos. Ele fala sobre divórcio. Ele fala sobre as renúncias de quem quer uma vida verdadeiramente com Deus. Vem falando sobre a liberdade do cristão, né? Que é aquela parte que fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, assim, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Amém, exatamente. Ele não conheceu o pecado, mas se fez de pecado para nos libertar. Exatamente, Jaque. E aí, assim, Paulo vem com uma carta muito dura. E quando ele fica recebendo as notícias de que essa carta deixou os irmãos entristecidos, porque eles viram tantas coisas que estavam erradas e precisavam consertar para a edificação da igreja, né? Ele ficou meio assim, ele ficou assim, gente, mas será que eu fui duro demais? Sabe quando você tem que falar com uma pessoa que você tem aquela conversa franca, aquela conversa de vamos falar sério, vamos falar real aqui, e a pessoa meio que fica triste. A gente não fica triste assim, será que eu peguei pesado demais? Eu acho que eu deveria ter sido menos, eu acho que eu fui um pouco, né, forte demais, né? Então Paulo estava meio assim, nesse momento. Mas olha para você ver, ele recebeu daquelas pessoas que receberam a carta de 1 Coríntios, ele recebeu consolo, ele recebeu saudações, trazendo para ele um fortalecimento, trazendo para ele uma paz, falando que eles estavam com saudades, né? E aí, assim, ele ficou sabendo que aquelas coisas que ele falou gerou neles um arrependimento. Eles começaram a se arrepender daqueles pecados, eles começaram a se arrepender e começaram a trabalhar nas mudanças necessárias. E aí é a hora que Paulo fala que nada daquilo que ele escreveu, ele fala isso no versículo 8 e 9, nada daquilo que ele escreveu foi para a tristeza daqueles irmãos, a tristeza sim, para magoá-los, mas sim para trazer a eles o arrependimento. É uma edificação. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu passo por isso muitas vezes, né? Às vezes, as pessoas me procuram, às vezes não, gente, sempre. As pessoas me procuram no privado para dar aquela famosa opinião, né? Só que eu não dou opinião, eu não dou minha opinião a respeito das coisas. Eu mostro o que a Bíblia diz a respeito de cada coisa, é diferente. Então, às vezes, a pessoa quer fazer do jeito dela, do jeito do mundo, do jeito que o mundo faz. Aí, o que acontece? Eu preciso ser um pouco mais enérgica e mostrar para aquela pessoa o que a Bíblia diz. Porque se for para mim fazer as coisas do meu jeito, lascou. Porque eu não vou encontrar com Jesus nunca. Porque eu tenho uma natureza difícil, eu tenho uma natureza dura, eu sou teimosa, eu sou orgulhosa. Então, se eu não decidir morrer e botar essa Ana Paula pra baixo da terra todo dia, o negócio fica tenso. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, Ana, mas você falou, eu só fiquei tão triste pelo que você me falou. Nossa, eu entristeci tanto. E às vezes a pessoa fica meio decepcionada comigo porque eu não aduno, eu não vou atrás. Sabe, eu falei o que a palavra diz, acabou. Não tem o que falar, né? Segue quem quiser, mas a palavra tá ali.
E é a mesma coisa que está acontecendo com Paulo, né? Porque Paulo, ele explica que ele não se arrepende das coisas que ele falou. Por quê? Porque realmente eram coisas que estavam erradas e realmente eram coisas que precisavam ser consertadas. E que aquilo, se ele não tivesse escrito aquela carta daquele jeito, Deus não teria tocado no coração deles para que houvesse o arrependimento daquelas pessoas, né? Aí é a hora que ele fala, porque a tristeza, segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Ou seja, Deus, ele te leva para esse lugar de arrependimento porque ele quer te salvar, né? E agora o mundo não. O mundo, quando ele gera uma tristeza para você, é para realmente te matar, para realmente te afastar da presença de Deus, para realmente você começar a achar que você é uma perdedora, começar a achar que você não merece nada de bom, aquelas coisas, né? Então, assim, vamos trazer agora, a gente estava falando sobre o contexto de Paulo, agora vamos trazer um pouquinho para nós. Como eu lido com o Ministério de Mulheres, né? A maioria das mulheres que me procuram, ou elas estão passando por um problema no casamento, ou estão divorciadas, ou estão prestes a divorciar. Maioria. É muito raro vir para mim uma mulher que não esteja passando por nenhuma dessas situações que eu citei. E às vezes a coisa que eu mais escuto delas é: Ana, por que Deus está permitindo tudo isso? Ana, por que eu tenho que passar por isso? Ana, mas o que isso vai trazer de Deus para mim? Quer saber? Arrependimento. Na realidade, a gente consequência, o que a gente vive é consequência de escolhas, de atitudes lá atrás. Então, na realidade, não é Deus que vai lá e tira aquela vidinha boa da sua vida. Não é Deus. Alguma coisa que você deixou de fazer, alguma coisa que você fez no passado, algumas atitudes que precisam ser arrancadas da sua vida, geraram a situação que você está vivendo hoje. Porém, Deus, ele utiliza dessa situação para trazer você para ele, para gerar você arrependimento. Então, quantas mulheres nessa noite que estão passando por momentos difíceis, momentos de tribulações, e estão perdendo a oportunidade de se arrepender de quem foi até hoje e verdadeiramente se entregar a Deus para que Deus venha fazer uma obra linda na sua vida. Já contei aqui diversas vezes o quanto eu era uma pessoa difícil, o quanto eu era uma pessoa diferente antes de todo o acontecimento do meu casamento. Toda essa destruição serviu, sabe, justamente para moldar em mim um novo caráter, né? Então hoje eu vejo que, por exemplo, essa tribulação, tudo isso, me transformou numa pessoa melhor, né? Então, essa minha tristeza de ter um casamento destruído, de às vezes não ter uma família completa aos parâmetros que todo mundo fala, pai, mãe, filhos e tal, às vezes, por exemplo, para mim pode ser triste, mas para Deus é uma alegria. Por quê? Porque Ele me salvou. Foi através dessa situação em que eu abri os meus olhos e vi que eu precisava de Deus urgentemente na minha vida. Eu entreguei a minha vida com muita totalidade, muita verdade a esse Deus, sem reservas, sem falar assim, Deus, aqui você toca, aqui não, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, Ana, mas aconteceu isso e se você não tá chateada, eu falo, tudo tá no controle de Deus. Às vezes a gente, né, dá aquele baque, mas a gente respira e fala, não, a minha vida tá nas mãos dele. Se essa situação chegou até mim, ou eu tenho que aprender alguma coisa, ou isso veio para me fortalecer, alguma coisa tem. Deus não ia me deixar passar por essa situação
se não tivesse algo, um propósito, algo para que eu possa receber coisas maiores e melhores, né? E eu vejo que, por exemplo, às vezes em nosso meio, possa ter pessoas, mulheres, que estão perdendo essa grande oportunidade de ver a sua vida ser mudada por algo tão poderoso que você sequer sonha que existe, sabe? Quando eu iniciei a minha fé, muitas das coisas que acontecem comigo hoje, eu achava que era impossível. Eu pensava, por exemplo, que eu seria uma pessoa que pregar, falar, nunca. Eu falava assim, gente, eu olhava aquelas pessoas e fazendo ponte, ligando versículos, e vai lá em Gênesis, e vai lá em tal livro. Eu falava, gente, que lindo, como que essa pessoa consegue? Que eu leio, que não vejo nada. E aí, nunca que eu pensava que eu ia ter o privilégio de pregar a palavra de Deus. Jamais imaginei que eu seria usada para conversão de vidas. Jamais eu pensei, a primeira oração que eu fiz e eu pude ver uma pessoa recebendo um milagre de Deus da cura. Gente, eu chorei mais do que a pessoa. Porque a pessoa estava com muita fé que ela ia ser curada através daquela oração e eu sentei, eu chorei como se eu tivesse recebido a cura. Mas é porque eu sei das minhas limitações, eu sei o quanto eu sou pequenininha. E eu vendo Deus fazendo essas coisas, assim, igual o dia que eu tava numa igreja pregando, e eu tava falando justamente sobre pecados, aqueles famosos pecadinhos que acabam com a nossa vida, que a gente acha que Deus não tá vendo, mas são os piores. Porque ninguém vê, esses que ficam no escurinho, sabe? Tá. E eu tava pregando sobre isso numa igreja. E quando eu fiz o apelo para pessoas que querem aceitar Jesus, pessoas que querem reconciliar com Jesus, Deus me levou numa moça que ela tava chorando muito. E não é porque ela tava chorando, mas Deus me levou nessa moça. E eu pude ver os espíritos de suicídio rondando a vida dela. E Deus mandou que eu orasse para ela. Eu peguei aquela moça, orei com ela e disse para ela, falei, olha, Deus está querendo que você faça uma aliança com Ele hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Porque existem muitos espíritos de suicídio rondando a sua vida e você está pensando em se matar. E ela começou a desabar, gente, que ela começou a chorar. E eu falei para ela, falei assim, olha, Deus está me mostrando que Ele entra na sua casa hoje e que por pouco tempo você vai ver sua vida toda transformada. É muito pouco tempo que Deus tem para fazer na sua vida, é tremendo. E aí ela chorava, se debatia, ela reconciliou com Jesus, voltou para Jesus. E depois ela foi me contar, ela tinha um companheiro, que ela estava vivendo amasiada, e ela sempre foi crente, batizada, né, mas se afastou para viver esse romance com esse rapaz. E ela já era mãe de um relacionamento solteira, né, com um namorado, e estava se relacionando com esse rapaz, morando junto com ele. E ela chegou em casa e falou assim, olha, eu me reconciliei com Jesus, e eu não vou poder mais morar com você, eu não vou poder mais viver uma vida marital com você, porque você não é meu marido, nós não somos casados, e eu entreguei minha vida por Jesus, e fornicação é pecado. Ela falou desse jeito. E ele pegou e falou, você tá doida, não sei o que, não sei o que. Ela virou e falou assim, olha, é assim, sim, pronto, acabou. E ela deu um ultimato, e eu nem falei pra ela fazer isso, né? Ela que sentiu no coração de fazer. E aí esse homem ficou assim, sem saber o que fazer. E aí, dentro de uma semana, ele falou pra ela, eu quero ir pra igreja com você. E ele foi pra igreja, e ele nunca tinha ido. Ele foi pra igreja, aceitou Jesus. Dentro de 2 meses, os dois se casaram no cartório. E ele é diácono para a glória do Senhor da igreja. Ela também é diaconisa hoje em dia. E isso tudo foi fruto de uma pregação. Então, assim, a gente não sabe para onde que Deus quer nos levar, sabe? A nossa conversão, o nosso arrependimento e a nossa entrega a esse Deus pode nos levar a dimensões que vocês não fazem ideias. Hoje, olha para vocês verem, hoje é salvo o marido dela, ela, o filhinho
e agora ela tá grávida, né, do filho dessa união dela com o esposo dela. O nome dela é Tânia. E ela sempre que a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho, ela fala assim que louva a Deus por aquele momento, por aquela pregação, e porque foi aonde ela sentiu Deus falar com ela intimamente, assim, no profundo. E ela disse que quando eu conversei com ela, as pernas dela não conseguiam ficar em pé, porque ela sentiu que Deus realmente estava falando sério. E ela não se arrepende daquela entrega, porque foi coisa de 3 meses, tá? Eu lembro que eu fui mais ou menos no mês de maio lá. Em agosto ela estava casada, o cara estava na igreja, estava se batizando. E foi assim, um fluir do Espírito muito lindo na vida dela, sabe? E para você ver, né, o que Deus ele pode fazer através de uma conversão verdadeira, né? Se ele pode utilizar a nossa vida para converter e chamar outras tantas pessoas para o Evangelho, imagina o que ele pode fazer na nossa vida pessoal, né? Quantas curas, quantas libertações, quantas restaurações, né? Que Deus pode fazer na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal. Então, o segredo é arrepender. Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente dizer não para certas coisas, mas o prêmio que a gente ganha com esse Deus, ele é muito mais valioso, ele é muito superior. Então, eu falo por mim, em nenhum momento, nem nos momentos mais difíceis, porque no começo da minha conversão, eu não vivi momentos de glória, eu não vivi momentos de felicidade. Eu vivi momentos de luta e muita tristeza e muito choro. Eu estava sendo lavada por dentro por esse Deus. Eu tive que renunciar a coisas, eu tive que aprender a me calar. Eu tive que aprender a ceder para o outro. Eu tive que aprender a ouvir ofensa e ficar em silêncio, né? E para uma pessoa da natureza como a minha, isso é muito difícil, você ficar calada mediante os outros te ofendendo, sabe? Eu tive que aprender a perdoar o imperdoável. Eu tive que aprender a honrar o desonrável. Então foi um processo muito doloroso, muito difícil. É fácil? Não, não é. Mas os frutos do arrependimento são muito lindos, gente. O que Deus faz, o que Deus nos chama, o que Deus se relaciona conosco, sabe? Quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez que Deus falou algo intimamente comigo, eu fiquei chorando uma semana, que eu não acreditava nisso, sabe? Eu nunca pensei que eu chegaria tão longe, porque pra mim isso tá longe demais. Que eu pensava assim, não, no máximo, eu vou ser daquelas que vai ter uma oportunidade na igreja, vai pegar o playback, cantar uma musiquinha, ou então o teclado, porque eu toco, né, teclado, piano. Falei, vai lá, toca uma musiquinha pra Jesus e benção. Gente, eu tava muito feliz. Se tem uma pessoa que ama banco, sentar e receber, só eu. Eu não sou dessas que vai na igreja só pra ter oportunidade, pra usar o microfone lá na frente, não. Eu fico tranquila. Eu acho ótimo receber de Deus, sabe? Então, assim, a vida da gente é muito valiosa para o Senhor, porque através da nossa vida, outros tantos serão impactados, outros tantos se arrependerão e outros tantos virão a Cristo, inclusive a nossa família, sabe? Eu tô vendo a Marcilene falar aqui, eu me batizei, me entreguei a Deus de coração, mas sinto um vazio tão grande. Será que, Marcilene, esse vazio não é às vezes, por exemplo, a falta de uma entrega maior? Às vezes você está olhando muito para a circunstância da sua vida, sabe? Eu me deparo com pessoas que querem entender os caminhos de Deus, que querem saber para onde estão indo, que querem as coordenadas do percurso. Eu vou te dizer uma coisa,
Você nunca terá as coordenadas do percurso, né? Você só tem que ir. Abraão, quando ele foi chamado, Deus falou, vai para uma terra que eu te mostrarei, mas não falou para ele onde que era, se era no norte, se era no sul, se era no leste, se era no sudeste. Ele pegou as coisas dele e foi, e saiu. E no meio do caminho Deus foi dando a direção. E assim é com a nossa vida. O que nós precisamos é parar com essa mania de achar que somente vamos ser felizes e completos em Deus se obtivermos dele aquilo que o nosso coração anseia. Eu preciso entender que mesmo que Deus não me cure, eu posso sim ter um relacionamento maravilhoso com esse Deus. Eu tenho que entender que mesmo que ele não restaure o meu casamento, mesmo que ele não salve toda a minha família, eu preciso entender que o meu relacionamento com ele, mesmo assim, pode me trazer paz, alegria, refrigério. Porque é eu e ele. É sempre eu e ele. É sempre você e ele, né? Então, assim, às vezes, quem sabe, é isso que está faltando em você. Você parar de olhar para as circunstâncias e se render ao Senhor completamente. Deixar Deus guiar todas as coisas, sabe? Se arrepender de ser, às vezes, tão cética. Se arrepender de olhar sempre para a circunstância. Se arrepender de ser murmuradora, de reclamar tanto, de viver duvidando do poder de Deus. Sabe aquele lance... Deus faz para todo mundo, mas não faz na minha vida. Eu duvido que Deus vai fazer alguma coisa. Eu acho que Deus não quer. Não, não é assim. O que a gente tem que dizer é, eu estou aberta para viver os planos de Deus, que são maiores e melhores que os meus, né? E se render, se arrepender, se lançar no Senhor todos os dias. Aprender que estando nele, todas as coisas, as dificuldades, as circunstâncias se diminuem, né? É tão pequeno, sabe? Quando a gente tem esse relacionamento de entender que Deus ele é soberanamente maior do que tudo, tudo fica pequeno, tudo diminui o valor, porque ele é valoroso demais. Então, busque isso, sabe? Ore ao Senhor. Fala, Deus, o que eu preciso me arrepender? Onde é que eu preciso voltar atrás? Onde é que eu preciso recomeçar? Porque os caminhos que eu estou não estão me trazendo o melhor do Senhor. Eu estou me sentindo fria. Eu estou me sentindo distante do seu coração. Eu estou sentindo que parece que eu não consigo mais sentir o Espírito Santo de Deus, aquela alegria em louvar teu nome, aquela alegria de estar na sua casa, na sua presença. O que eu preciso fazer? E Deus vai começar a te levar para esse caminho, né? E a palavra do Senhor é o que nos limpa. A palavra do Senhor é o espelho que mostra onde é que está errado, mostra onde é que está sujo, mostra onde é que está sem a conformidade da palavra de Deus. Então busque na palavra de Deus uma direção. Será que você tem perdoado todas as pessoas que têm te ofendido? Geralmente também há uma grande tristeza, há uma grande melancolia em pessoas que não perdoam, né? Essa pessoa que, por exemplo, às vezes sofreu uma injustiça, sofreu um abuso, sofreu algo assim muito devastador, a pessoa às vezes tem uma certa dificuldade para perdoar. Mas se você desistir desse sentimento de vingança, desse sentimento de mágoa, de ira, Deus vai começar a te preencher, sabe? Então, assim, busque isso no Senhor, busque esse arrependimento, sabe? Esses dias para trás eu tava falando, Deus, eu preciso me arrepender. Arrepender de quê? Aí eu pensei comigo, eu vou me arrepender porque eu fui uma pessoa que virou as costas para Deus 1 milhão de vezes. E eu me arrependo disso todos os dias. Me arrependo de não ter vindo para o Senhor na minha mocidade. Me arrependo por ter sido tão turrona, tão teimosa, né?
se eu tivesse vindo para o Senhor mais cedo, né, na minha mocidade, olha que maravilha que seria, né? Hoje eu teria o quê? Eu vou fazer 36. Eu saí da igreja, eu tinha 13. Aí eu ia fazer 23 anos de crente. Eu tenho só 5, gente. 5 anos de conversão que eu tenho. Então, assim, olha pra você ver que maravilha, né? Eu estaria contemplando coisas ainda maiores, coisas ainda mais, né? Mas como eu disse pra vocês que os planos de Deus nunca foram, não são abortados, eu tenho 5 anos de conversão. E para honra e glória do Senhor, Deus tem feito grandes coisas dentro desses 5 anos, né? Não só me edificado, mas usado a minha vida para edificar outras tantas. Então, assim, esse tempo que eu estive longe foi nada para o Senhor, né? Ele fez o que tinha que fazer e brilhantemente me encheu do Espírito dele e aqui estamos, né? Com esse ministério e com a vida totalmente dedicada às coisas do Senhor, porque eu fiz um compromisso com Ele de de me lançar. Eu quero que verdadeiramente eu possa recompensar o tempo que eu fiquei longe dele, trazendo alegria ao coração do meu Deus, me esforçando ao máximo para fazer tudo certo, não para receber nada dele, mas eu quero que Deus seja feliz com a minha vida, sabe? Eu imagino Deus no trono, eu acordando e ele assim, nossa, ela acordou, será que ela vai fazer hoje? Sabe assim, aquela alegria, eu quero chegar nesse nível, eu quero ser uma pessoa que alegra o coração de Deus, porque Deus me alegra todos os dias, né? Então, seja assim, sabe? Arrependa-se das palavras que você disse no dia de hoje. Arrependa-se de não liberar perdão. Arrependa-se de viver uma vida longe do Senhor. E se você até hoje não se decidiu, se você quer verdadeiramente viver uma nova vida com Deus, eu quero te dizer o seguinte: não há nada no mundo que compare a uma viagem com Deus. Nada. Pode ser a melhor festa, pode ser o melhor marido, pode ser os melhores filhos, pode ser as melhores viagens. Aquilo que a gente vive com Deus é algo que nos preenche de tal forma que me emociona, porque eu fiz muitas escolhas erradas na minha vida, muitas. Mas a única que eu acertei foi voltar para Jesus, foi de estar com Ele. A única coisa que eu acertei na minha vida, acertei cheio, que eu não me arrependo, é de ter dito sim ao Senhor, de ter abandonado tudo. Eu abandonei muita coisa para viver o que eu vivo hoje. Eu abandonei amizades, eu dei um tempo com família, com familiares. Eu abandonei. Eu praticamente, gente, fiquei 1 ano e meio sozinha, porque eu não podia voltar atrás da minha decisão e as pessoas não compreendiam, né? A minha escolha, a minha etapa, não compreendiam. Só que hoje, quando elas me veem falar de Jesus, elas entendem que foi algo maravilhoso, né? Porque elas se lembram de quem eu era e vê o que eu me tornei e falam, não, realmente isso é Deus, né? Realmente deve ter algo muito
sobrenatural, inexplicável, porque ela realmente mudou. E glória a Deus por isso, que não é meu mérito, mas sim o mérito do Senhor Jesus, que é quem transforma, liberta, salva, cura, restaura, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu sou uma pessoa totalmente livre de qualquer coisa, gente. Eu não tenho saudades das noitadas, eu não tenho saudade da bebedeira, eu não tenho saudade de música do mundo. Pra mim, antigamente eu amava cantar certas músicas do mundo. Eu nunca gostei de música de duplo sentido e música que fala essas pornografias de hoje em dia. Eu nunca gostei. Mas existiam músicas que eu gostava muito e hoje em dia isso não me faz falta. Eu amo louvar ao Senhor. Fiz um compromisso, um voto com Deus, né? De que eu não cantaria, não ouviria mais músicas seculares. E não me arrependo. Não me arrependo, porque quando eu canto pro Senhor, é muito diferente do que quando eu cantava qualquer música do mundo. Eu cantava a música do mundo, mas não senti o que eu sinto hoje. Quando eu louvo o Senhor, a presença dele me invade e eu sinto que eu tô nos braços de Deus e eu sinto Deus perto de mim e eu fecho os olhos e canto com a minha alma e aquilo me traz paz, aquilo me traz alegria. Então eu gostaria muito que você, nessa noite, pensasse na palavra que foi explanada aqui, pensasse na sua vida, verdadeiramente. E eu gostaria de ouvir, sabe, o seu sim nessa noite, para você verdadeiramente ser noivo do Senhor, arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e dar uma guinada na sua vida de 180 graus. Eu quero que você pare para pensar agora nessa noite. Até hoje, o que você conseguiu? O que você conseguiu na sua vida, longe da presença de Deus, que compensa tanto você continuar longe dele? Nada, né? Você não conseguiu nada. Porque não existe nada que dure, que não esteja em Deus. Porque só Ele é eterno. As coisas que eu planto sem Deus, as coisas que eu faço sem ter Deus no centro, são coisas que vão acabar, são coisas que vão estragar, são coisas que vão trazer uma tristeza, uma morte, né? Agora com Ele não. Com Ele é vida e vida em abundância. Com Ele é eternidade. Com Ele é relacionamento de alegria, de plenitude, de completude, sabe? E eu quero te convidar nessa noite. Será que essa noite nós teríamos uma alma para o Senhor Jesus? Alguém que levanta sua mão nessa noite e fala: eu vou voltar. Eu quero voltar. E o Senhor me toca nessa noite para me cantar uma música para alguém. Ela é assim: me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti e nos teus braços eu quero me lançar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha nossa
razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Quem sabe nessa noite há alguém que está como filho pródigo, que vivia ali desfrutando das coisas do Pai, que vivia ali debaixo da proteção e do amor do Pai, mas que em um momento quis ir para o mundo, quis desfrutar do mundo e se perdeu, teve o seu coração quebrado, teve o seu coração dilacerado, teve o seu coração totalmente moído, perdeu tudo, perdeu família, perdeu casamento, perdeu dinheiro. E agora você está sem saber o que fazer, porque às vezes, quem sabe, o Deus que pregaram para você é aquele Deus que vai te rejeitar, porque você um dia o rejeitou. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que Deus jamais rejeitará um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido, um coração que se apresenta diante dele e diz: Senhor, eu me arrependo de tudo, eu me arrependo porque te abandonei, eu me arrependo porque eu me desviei, eu me arrependo porque eu enfiei mesmo na lama do pecado, mas eu quero voltar hoje. Hoje eu quero fazer uma aliança contigo, hoje eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha história, eu quero abandonar tudo que ainda me afasta de ti, e eu quero verdadeiramente viver na tua presença mais uma vez. E aí você sabe o que Deus vai fazer contigo? Ele vai te dar uma sandália nova, ele vai te dar vestes novas, vai te dar um anel e vai chamar todos para festejar, porque você antes estava morta, mas hoje resolveu voltar para casa para então reviver. Eu quero saber, em nome de Jesus, quem é essa pessoa que precisa voltar hoje para os caminhos de Deus, que está como filho pródigo, que está aí perdido no meio do mundo, comendo as bolotas dos porcos, comendo a comida dos porcos, se sujando no meio da lama, mas que quando você volta para casa, você deita no seu travesseiro, você chora, você sente saudade do Espírito Santo de Deus, você sente falta de quando você cantava na igreja, você sente falta de tudo aquilo que era estar na comunhão de Deus, mas você se sente fraca, você se sente vazia, você se sente que você não consegue mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero orar por você, eu quero te conhecer, e eu quero verdadeiramente te falar, te olhar nos olhos e dizer: o papai te espera. Deus, ele está no meio do caminho, assim como aquele pai do filho pródigo, esperando você de braços abertos. Deixa eu te falar uma coisa, essa passagem do filho pródigo, ela tem uma particularidade. Quando o filho fazia o que aquele filho fez, de pedir a herança do pai, ele automaticamente, era como se ele tivesse pedido a morte daquele pai. E quando ele faz aquilo, ele meio que rompe os laços com o pai. E se ele chegasse na fazenda, nas terras do pai, qualquer empregado poderia matá-lo. Essa era a lei. Então, quando aquele homem, quando aquele pai, ele vê aquele menino chegando no portão da propriedade, ele sai correndo na frente, como quem diz: eu vou proteger o meu filho de qualquer ataque, porque eu o quero de volta, porque ele é valioso, mais valioso para mim do que todos os bens que eu dei a ele como herança e ele gastou. Deus é da mesma maneira. O diabo, ele está pronto para ceifar a sua vida. Ele está pronto para te matar, porque o pecado, ele traz como consequência a morte. E a partir do momento em que nós pecamos, o diabo, ele tem toda a autoridade de fazer o que quiser com a nossa vida, porque nós demos essa legalidade para ele.
Mas ao invés de nos entregar para a morte, esse pai sai correndo no meio do caminho como quem diz, vem, que eu te protejo de todos eles. Vem, que estando eu aqui, nenhum deles pode te tocar. Vem pro papai. Vem pro papai, que o papai te protege. E que nessa noite, essa pessoa possa refletir sobre isso. Essa pessoa possa sentir que é com ela. E verdadeiramente, volte pro Senhor. Procure a igreja que você abandonou. Procure o seu pastor. Ou então me procura. Eu quero resgatar você daí. Eu quero, se você não tem uma igreja, se você não quer voltar para a igreja porque você de repente foi magoada, foi triste, eu te acompanho no processo. Deus, ele vai cuidar do seu coração até que você ache uma pessoa, um líder que vai poder te abraçar, vai poder te chamar de filho, vai poder cuidar de você. Vem para mim, que eu estou te esperando você de braços abertos também. Viu, Flor? Vamos orar? Pai eterno, Pai amado, eu te agradeço por essa palavra infinitamente maravilhosa e poderosa. Senhor, aqui, Pai, se encontram inúmeras mulheres com diversos problemas, com diversos conflitos, com diversas tristezas. E nós aprendemos, Senhor, que a tristeza, segundo o Senhor, traz para nós o arrependimento. E isso, Senhor, alegra o teu coração, porque assim o Senhor pode nos salvar. Senhor, que nessa noite haja cura, haja libertação, haja, Senhor, um coração verdadeiramente, Pai, quebrantado e contrito na Tua presença, se arrependendo e voltando ao Senhor novamente. Senhor, eu creio, ó Pai, posso ver o Senhor parado no meio do caminho, esperando que essa mulher, Senhor, tenha a reação de ir até o Senhor. Deus, então que o Senhor venha tocar, ó Pai, nessa vida que precisa do Senhor urgentemente. Senhor, que em nome de Jesus, essa pessoa possa, Pai, escutar a voz do Espírito Santo de Deus e que o coração dela passe a arder de desejo, de vontade, de abraçar o Senhor de novo. Senhor, que o Senhor venha trazer fortalecimento, ó Pai, para aquelas que estão passando por momentos difíceis. Senhor, fortalece. Senhor, que o Senhor venha trazer, Pai, um renovo, que o Senhor venha trazer o consolo e que elas possam entender que tudo isso faz parte do processo de purificação, faz parte do processo de arrependimento, faz parte, Pai, do processo de verdadeira conversão, porque o Senhor não nos quer da mesma maneira que estávamos no mundo, mas o Senhor quer nos transformar, trazer uma nova natureza, um novo caráter, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de pensar, para que os frutos do Senhor venham a ser, ó Pai, plantados, não só nas nossas vidas, mas na vida de outros, através daquilo que o Senhor fará conosco. Deus, muito obrigado por mais um dia de campanha. Obrigado por mais um dia na Tua presença. E despeça, Senhor, todas essas mulheres, ó Pai, na paz do Senhor Jesus. Abençoe cada uma que esteve aqui conosco, ó Deus, e que o Teu nome seja eternamente louvado. Amém. Amém, flores, a paz do Senhor. Amanhã nós teremos o terceiro dia de campanha. E vai ser, eu acho que é com a Mônica, amanhã. Quinta-feira eu acho que vai ser a Rose. E sexta vai ser todo mundo junto e misturado. Sexta-feira nós vamos fazer o fechamento, daquele jeito que a gente sempre fecha. Viu? Então eu conto com vocês amanhã. Estejam aqui para Deus possa ministrar o coração de vocês. Compartilhe essa mensagem se vocês acharam que falaram com vocês. Se vocês sabem de alguém que precisa de arrepender e voltar ao Senhor Jesus, essa é a hora. Compartilhe essa mensagem, chama essa mulher de volta para os caminhos do Senhor. Chama essa vida para os caminhos do Senhor. Que o Senhor está assim, ó, esperando todos. Amém, flores? Beijão. Paz do Senhor para todos vocês. Até mais. Beijo.